Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Som da Repórter e a gente fala sobre zagueiro que está na mira novamente do Internacional, um negócio de 100 milhões de reais que envolve a Prefeitura de Porto Alegre. E mais, a CBF define as datas da decisão na Copa do Brasil contra o Fluminense, jogo duro pela Copa do Brasil. E a gente vai falar sobre tudo isso aqui no canal, depois que você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui embaixo e ativar as notificações. Bora falar de Inter. Eu me pego pensando às vezes, o Internacional poderia estar jogando o Super Mundial, poderia ter vencido a Libertadores em 2023, mas não venceu, essa é a realidade e temos que aceitar. Talvez até seja melhor o Inter não estar disputando, imagina, na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e ainda tendo mais essa competição no calendário com esse elenco curto que o Inter tem, talvez seja até melhor não disputar o Super Mundial nesse momento. Mas brincadeiras à parte, pessoal, quero começar esse conteúdo falando sobre um nome que não é novo, mas que surgiu novamente nesta segunda-feira no noticiário do Internacional. O Marinho Saldanha, colega aqui do YouTube, trouxe a informação nesta segunda de uma nova tentativa do Internacional pelo zagueiro Luizão, jogador que está no West Ham, mas emprestado a um time da Polônia. E eu conversei com uma pessoa próxima do Luizão, uma fonte importante que inclusive me passou algumas informações sobre a primeira tentativa do Inter lá no início da temporada. E a resposta que essa pessoa me passou foi a seguinte: olha, comigo não falaram nada, e eu não sei de nada, nenhum interesse novo do Inter. Inclusive, citou, olha, o Inter já tem 2 zagueiros canhotos, e que de fato é uma verdade. O Inter tem hoje o Vitor Gabriel e tem o Juninho. Mas aí me deu um clique. Olha, o Vitor Gabriel pode ser vendido pelo Internacional, inclusive a informação do pessoal de Minas é que o Cruzeiro está de fato muito interessado na contratação desse jogador. O Inter teria pedido 10 milhões de euros pela liberação do zagueiro, teria assustado o Cruzeiro. Mas sim, existe uma possibilidade real do Vitor Gabriel ser vendido, se não para o Cruzeiro, para times europeus. O Wolverhampton da Inglaterra, por exemplo, é um time que tem demonstrado bastante interesse no zagueiro colorado. Então sim, o Inter está monitorando ainda o Luizão, não saiu do radar, mas não dá para dizer que tem uma negociação em andamento. É um nome que o Inter monitora, pensando, quem sabe, na saída do Vitor Gabriel, que é sim uma possibilidade real nesta janela de transferências. E agora o papo aqui no canal é Copa do Brasil, porque a CBF nesta segunda-feira definiu o calendário das oitavas desta competição. O Inter está nas oitavas, enfrenta o Fluminense, do técnico Renato Portaluppi. Caso avance, vai para um novo sorteio, onde vai conhecer o seu adversário nas quartas. Ou seja, não é que nem a Libertadores, por exemplo, que já tem o chaveamento definido. O Inter já sabe quem pode enfrentar nas quartas caso passe do Flamengo. Na Copa do Brasil, não. O duelo ainda não está definido, mas o Inter sabe que precisa eliminar o Fluminense. E as datas estão definidas. No dia 30 de julho, o Inter joga o primeiro jogo no Beira-Rio, uma quarta-feira, e na outra semana, no dia 7 de agosto, numa quinta-feira aí, o Inter joga o jogo da volta no Maracanã. Lembrando que no dia 13 de agosto, o Inter tem o duelo de ida contra o Fluminense na Libertadores, contra o Flamengo, perdão, na Libertadores. Ou seja, 6 dias aí de diferença entre o jogo da Copa do Brasil numa quinta, na outra quarta-feira já tem o jogo da Libertadores também no Rio de Janeiro. O grande detalhe é, entre essas duas partidas, o Inter, a princípio, tem uma partida que ainda não está confirmada, mas que deve ser confirmada pelo Campeonato Brasileiro. Duelo entre Bragantino e Internacional, lá em Bragança Paulista. Não é no Nabizão, no Nabi Abichedi, mas no outro estádio que está sendo utilizado pelo Bragantino durante a reforma do seu principal estádio. Ou seja, o Inter pode ter uma viagem para o Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense, alguns dias depois está em Bragança Paulista para jogar contra o Bragantino, depois volta para o Rio de Janeiro para jogar contra o Flamengo, jogo de ida
na Libertadores. Duelos duros por 3 competições, jogos fora de casa em sequência para o Internacional. A grande questão importante, positiva, é que são viagens curtas. O Inter vai de Porto Alegre ao Rio de Janeiro, que não é uma viagem tão longa, depois vai para Bragança, que é uma viagem também curta, em termos principalmente de comparação a outras viagens que poderia fazer, poderia ir ao Nordeste ou ir ao Centro-Oeste, não, uma viagem mais curta para Bragança, depois volta para o Rio de Janeiro. Essa é a logística do Inter para decisões importantíssimas pelas 3 competições. E eu quero fechar esse conteúdo, pessoal, trazendo uma informação que foi trazida hoje pela Rádio Gaúcha e que envolve um negócio que está sendo tentado ou negociado há pelo menos 2 anos com a direção do Inter e a Prefeitura de Porto Alegre. Vou contar aqui rapidamente qual é a jogada, qual é o esquema exatamente. Aqui não é esquema de questão ilícita, está sendo feita. Não, tudo dentro da lei, mas qual é a ideia dessa troca de terrenos que está sendo alinhada pela Prefeitura de Porto Alegre e pelo Internacional. A Prefeitura, pessoal, ela quer uma área do Parque Gigante, onde atualmente está o Parque Gigante, que é o CT do Internacional, tem o clube ali das piscinas e tudo mais. A Prefeitura quer aquela área para dar continuidade ao projeto da Orla, que está sendo revitalizada, vocês sabem, há bastante tempo, já tem vários trechos reformados, e a Prefeitura gostaria também de utilizar parte daquele terreno do Parque Gigante para esta obra de revitalização da Orla. E o Internacional também tem interesse na área que fica ao lado do estacionamento do estádio Beira-Rio. Tem um terreno ali que hoje está colocado, por exemplo, o Circo Mirage, que é o circo do Marcos Frota, que fica ali durante algumas semanas instalado ao lado do estádio Beira-Rio. Aquele terreno ali pertence à Prefeitura e o Inter faria essa troca, dá uma parte do Parque Gigante, pega aquele local ao lado do estádio Beira-Rio para dar sequência àquela ideia de levantar alguns prédios, algumas torres ali comerciais para também fazer uma grana. Então o Inter pegaria esse terreno, cederia esse terreno para alguma construtora, enfim, para alguma empresa que fosse vender aquele espaço tanto para prédios, enfim, como também para hotéis. Então o Inter estaria interessado nesse negócio. O que pode também facilitar, usando essa grana que o Inter ganharia com esse novo terreno, o CT de Guaíba, porque aí o Inter teria que dar parte do seu CT atual, ou parte do terreno do CT, e o Inter teria que aos poucos começar a ver um novo local para os seus treinamentos. E eu lembro aqui aquele velho sonho do CT de Guaíba, que a princípio ainda não está totalmente descartado, mas é uma coisa que ficou mais distante, e a gente sabe toda a questão da enchente, a dificuldade também de fazer um empreendimento desse tamanho, que, por exemplo, custaria praticamente 100 milhões de reais, é o que o Inter planejou de investimento em relação a esse centro de treinamentos. Então a gente fica de olho, é uma negociação que já acontece há muitos anos, não vai se decidir nos próximos meses, isso ainda vai mais um tempo para que tudo se resolva, mas é provável que essa troca aconteça, o Inter pegue um terreno ao lado do Beira-Rio e ceda uma parte do Parque Gigante atual para a Prefeitura de Porto Alegre. Tá certo, pessoal? Deixe o seu like nesse vídeo, comente aqui embaixo a tua opinião sobre esse assunto, sobre outros assuntos aqui também do vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Valeu, volto no próximo conteúdo e até mais!